Presidente, o senhor é a favor das eleições diretas para presidente do Palmeiras? Sou a favor. Depende das circunstâncias. Quais? Essa proposta de hoje tem como objetivo exclusivamente político. Ela é um assunto para ser debatido. Como é um assunto para ser debatido, a minha proposta de comitê gestor do futebol. Conselho Gestor do Futebol. Depois até explica um pouco para as pessoas que não têm... Depois só explica do Conselho. Claro. O que acontece nesse momento é que as mesmas pessoas que deixaram o clube com 160 milhões de dívida, pela fragilidade da atual administração, estão fazendo uma proposta circunstancialmente, aproveitando-se da situação, para criar uma pressão na opinião pública para tentarem retomar o clube nessa minoria, que eles já eram antes e continuam sendo agora. Então, são circunstâncias, são propostas demagógicas, não com o objetivo de democratização, porque os debates não foram feitos. É com o objetivo de retomar o clube. Repito, aqueles que deixaram o clube com 160 milhões de dívida, estão aí esperando uma mudança para retomar o clube, talvez para fazer outros 160 milhões de dívida. Explica um pouco o pessoal do Conselho Gestor. O Comitê Gestor é uma terceira via, algo que foi imaginado há 3 ou 4 anos atrás, não é nada novo, é uma coisa que está em debate no clube. É uma terceira via entre as discussões de transformar o clube em empresa, que eu sou totalmente contrário, ou continuar, transformar o clube em empresa, porque a coletividade perde o domínio do seu destino. É uma empresa, a empresa vai ter um dono, esse dono amanhã vai transferir isso para alguém, esse alguém pode levar a bom termo ou a mau termo, pode não querer mais investir e vende para um terceiro. A gente vê acontecer muito isso. A Parmalat era dona ou era sócia? Não, nem dona nem sócia. A Parmalat era um parceiro que não tinha característica só de um patrocinador. A Parmalat era um cogestor do Palmeiras. E não tinha nenhum direito sobre as decisões administrativas do clube. Era apenas as coisas do futebol eram debatidas entre Palmeiras e Parmalat por profissionais e os caminhos. Esse comitê gestor, Mustafa, o senhor é a favor de dividir a parte social do futebol? É isso? De ter um presidente para o futebol, um modo de falar, e um presidente... Não é o presidente, não. Falar. O comitê gestor está sob a tutela do presidente do clube. Isso que estão falando aí, que o presidente perde poder, nada. O presidente ganha poder. A única coisa que ele não vai poder fazer mais é trocar carteirinha de nomeação por voto. O comitê gestor não tem diretores nomeados, uma centena como as últimas gestões nomearam. O comitê gestor tem 3 elementos que poderão ser inclusive associados, eu estou ampliando. Seriam escolhidos por quem? Pelo presidente ou por uma votação também? Por uma votação no Conselho Deliberativo, claro. Sob a vigilância e a fiscalização do Conselho Deliberativo. Porque aí o pessoal diz que como o senhor tem uma influência absurda dentro do Conselho, o que o pessoal comenta, o senhor sabe nos bastidores do Palmeiras, é que é o seguinte, o Mustafa vai colocar, o comitê gestor será do pessoal do Mustafa, é isso? Não, absolutamente. Hoje eu não tenho, acho que, influência nenhuma. Eu estou falando sério, olha. Benjamin, eu estou falando absolutamente sério para você, embora sozinho. Vai, meu. É porque isso é uma... Eu não sei por que você não fala. É um crédito ou débito que me dão. Mas hoje, indiscutivelmente, o clube está fragmentado e ninguém mais tem domínio político sobre o clube. A minha influência política no clube, aliás, faço questão até de me afastar das principais reuniões, etc. Cumpro minhas obrigações de ofício conselheiro, mas hoje não há um domínio político no clube por quem quer que seja. Por que o Palmeiras é um clube tão conturbado politicamente? Porque todo mundo fala, se você perguntar para 10 torcedores qual é o problema do Palmeiras, dos 10, 11 falam
por causa das brigas políticas, que tem gente que torce contra, que tem gente que rema contra a maré, que tem gente que vaza informação para sacanear A, B ou C. Não sei, eu nunca tive essa medida na minha gestão. Na minha gestão as coisas ficavam fora do clube, tinha uma assessoria de imprensa, um trabalho de publicitário, já disse isso, de formadores de opinião, que ficavam lá no clube atacando a administração, até que realmente eles convenceram uma tênue maioria e acabaram assumindo o clube para dar no que deu. Mas internamente no clube, o clube vivia em paz, e até a minha eleição, quando das circunstâncias lá da Série B, foi uma eleição absolutamente tranquila. O senhor presidente, o senhor teria feito essas loucuras financeiras de ter trazido o Valdívia, o Kleber, que o Palmeiras pagou 50% por uma fortuna, na época compensava comprar o 100% que era menos, e esse salário que dizem ser astronômico do Filipão? Olha, se o clube tivesse condições disso, eu teria feito, como nós fizemos algumas coisas desse tipo. Nós fizemos algumas contratações importantes, nós trouxemos o Alex num determinado momento, era uma contratação importante, fizemos uma renovação do contrato do Marcos numa condição excepcional para a época, e trouxemos o Zinho de volta, né, depois que da ida dele para o Japão, e coisas desse tipo, dentro de um equilíbrio. O que aconteceram com essas contratações é que as diretorias as fizeram por impulso, não equilibradamente e nem medindo as consequências. Por isso que o clube está nessa situação. Impulso ou pressão de torcida? Bom, o Palmeiras se tornou refém de ídolos, de jogadores. A torcida pede, queremos. Aí alguém fala, olha, mas o Valdívia pode estar indo para o São Paulo, o Filipão está indo para o São Paulo, o Corinthians quer o Valdívia. Aí vai lá e paga essas fortunas surreais para os jogadores. É mais ou menos isso, essa fraqueza de não ter um rumo. Não teve nas gestões anteriores e não está tendo nessa. Mustafa, até... Vide agora mesmo a contratação do Luan. Foi um pedido do Filipão. Foi um pedido do Filipão, mas era um assunto a ser discutido. As circunstâncias. O senhor não teria contratado o Luan por esse valor? Não, eu não digo que eu não teria contratado. Eu digo que eu teria debatido muito. Não sei se o clube lá da França teria alguma colocação para ele, duvido que teria. Eu acho que foi uma fraqueza muito grande. Quer dizer, daria para se negociar e comprar mais barato? Lógico, sem dúvida nenhuma. Mas está feito. Não sou eu que posso analisar as circunstâncias que aconteceram. Só que o valor, 3 milhões e 200 mil euros, não é valor para se pagar hoje para qualquer atleta. O futebol brasileiro não tem condições de pagar essa. Mas e com essa entrada que vai ter os clubes agora, até acredito, com esse novo contrato com a televisão, os valores aumentaram e tal. E eu acredito que esse dinheiro não vai ser para pagar dívida, vai ser para fazer mais dívida. Porque eu não tenho dúvida que 99,99% desse dinheiro que vai entrar na televisão vai acabar em jogador, óbvio. Provavelmente. E eu acredito que o futebol brasileiro tem uma teoria que daqui 2 ou 3 anos vai ser uma quebradeira geral, porque a gente está vivendo uma bolha. Não sei, pode ser. Eu não gosto de futurismo. Eu sou contra economistas que costumam dar previsões aí do que vai acontecer. É que eu sou formado em economia, sabia? Bom, mas é por isso que você é melhor jornalista. Olha, eu vou te cobrar daqui 3 anos. Mustafa, só pra gente a antepenúltima, porque eu vou fazer a penúltima, porque a última a gente nunca faz, né? Não pode falar que é a última. Claro. É só para ouvir teu lado, porque nada mais justo de um assunto que saiu, que o senhor é presidente do sindicato e teve lá o problema de um depósito de 6 milhões e pouco. Não, isso não, para ouvir a tua versão para ser. Claro, não, mas isso de qualquer maneira é um assunto. Tem outras situações. Eu considero o ministro uma pessoa muito elegante, competente. Tenho certeza de que ele está administrando bem o ministério. A nossa relação, uma relação ficou provada, mostrada. Nós fizemos um plano piloto em Curitiba, não usamos o dinheiro público. Dependia de possíveis revisões e tal. Então esse foi um assunto já esclarecido, está superado. Tem técnicos cuidando disso junto ao Ministério
E é um assunto hoje que o Ministério tem outros problemas para resolver. Esse é um assunto O dinheiro está lá parado na conta do o dinheiro já está disponibilizado e está tudo em paz. Presidente, o senhor volta presidente do Palmeiras? Não, de jeito nenhum. Nunca mais? Não, nessa circunstância das atuais condições do Palmeiras, dizer nunca mais, eu vou dizer nunca mais voltaria a ser presidente do Palmeiras. Isso eu afirmo e reafirmo. Que nunca mais o senhor quer voltar a ser Nunca mais voltaria a ser presidente. Você está falando sério, Mustafa? Estou falando sério. Juro que agora estou surpreso. E espero que o Conselho do Palmeiras tenha sabedoria. Ontem deram um pequeno passo à frente, tênue passo à frente no debate das propostas. Não, de qualquer coisa, não é só eleição direta. Essa questão da eleição direta continuo dizendo, é oportunismo momentâneo daqueles que não são aqueles que querem progredir o clube, foram aqueles que perderam o poder numa desgraçada administração que prejudicou muito o clube e que querem, através dessa mudança, com contas rejeitadas pelo Conselho Deliberativo, com uma administração repudiada por toda a coletividade, querem usar dessa circunstância da eleição direta para voltar ao poder. Eu sou contra isso, eu sou pelo debate de todas as propostas e circunstâncias que possam ser analisadas e na possibilidade até de uma conciliação entre vários tipos de proposta, que não seja a minha, que não seja essa direta, porque existe também outros tipos de propostas de uma comissão constituída pelo Conselho Deliberativo. A mudança de um estatuto significa a mudança de uma Constituição. E isso é um assunto para ser debatido. Uma Constituição demora muito tempo para ser debatida. A Arena Palestra foi um bom negócio? Como progresso, todos nós torcemos. Isso foi um projeto que começou na nossa diretoria. Projeto que já estávamos em construção, inclusive. Ela só se consolidou agora porque nós já tínhamos um projeto aprovado. Isso foi aproveitado para as mudanças que foram feitas agora. Como negócio, péssimo. Afirmo e reafirmo isso. E ontem no Conselho Deliberativo houveram relatórios de uma comissão das dificuldades que nós vamos enfrentar. Quais? E de instalação de departamentos e de muito dinheiro que o Palmeiras já gastou e que ainda vai ter que gastar para recuperar suas instalações. De 0 a 10, que nota você daria para a administração do Tironi até agora? Com muito boa vontade, um 3. O Marcos é o maior ídolo da história do Palmeiras para o senhor como torcedor ou não? O senhor que viu bastante, né? Eu acho que o Palmeiras teve grandes ídolos. Ele é o ídolo do momento e é o que marca. É o teu goleiro do Palmeiras de todos os tempos, que o senhor monta como torcedor? É o Marcos, o goleiro? O senhor viu o Oberdan? Não, eu vi o Oberdan no fim da carreira, ele até hoje me pega pela mão, porque eu fui quase que mascote dele. Ele é conselheiro do clube, é uma honra para mim ter a minha... Para terminar, você montaria o teu Palmeiras de todos os tempos que o senhor viu jogar? Como torcedor, dá para montar de cabeça? Olha, eu acho que dá para montar uns 5 times. Não, Mustafa, eu cometeria muita injustiça se montasse uma única equipe. Você muretou agora muretou. Não. Tá bom, então para não muretar. Mas eu diria alguns jogadores que me causaram grande emoção. O próprio Oberdan, o Marcos, o Djalma Santos, foi uma coisa excepcional. Ademir da Guia e Dudu, isso marcou a nossa história. Eu diria alguns nomes, mas então, não montaria um time. A penúltima, a gente não sai daqui, eu sei que você está com pressa. Quem vai ser campeão brasileiro? Eu espero não nem lembrar de quem vai ser campeão brasileiro para ser. Você não está acompanhando, né? Vai falar que não está acompanhando, é isso? Não. Eu gostaria que fosse o Boca Juniors. Bom, mas então não dá, se não sendo o Boca, quem vai ser? Não sei, não tenho ideia. Mas tem alguém na tua casa que ficaria feliz? Não, na minha casa só tem palmeirense. Ah!
É o único assunto que eu sei que ele fica bravo comigo. Não tem história na minha família. Opa! Inclusive de primos, etc. Não tem história na minha família. Posso meter uma CPI lá? Pode. Não tem história. É o quê? A esposa do seu Mustafa torce pra quê? Minha esposa é Palmeiras. Nunca ligou para futebol. Aliás, nunca foi a um jogo de futebol, nada, mas minha esposa é Palmeiras. Como torcedor, quem é o teu maior rival? Aliás, ela me dá mais notícias do Palmeiras do que eu acabo me... Tá bom. Para terminar, como torcedor, qual é que é o grande rival pro senhor? É o Corinthians ou o São Paulo? Não, o inimigo é o São Paulo, o rival é o Corinthians. É o que todo torcedor do Palmeiras... É o conceito, né, popular da coisa. Mas é o seu? Não é o meu, não. Eu continuo... Nós tivemos uma convivência muito importante durante muitos anos dentro do conjunto de decisões do Clube dos 13, o que fez com que os clubes se aproximassem. Lamentavelmente, isso hoje está sendo perdido. Há de novo uma dissensão entre os clubes, mas nós vivemos harmoniosamente durante muitos anos e eu me orgulho muito de ter tido participação nessa aproximação dos grandes clubes do futebol brasileiro. E se eu fosse hoje presidente, você jogaria o clássico Palmeiras-São Paulo no Morumbi ou continuaria essa briga de não jogar? Não, eu acho que você jogar no Morumbi é uma circunstância favorável ao São Paulo. Eu acho que num determinado momento... Mas por que a vida inteira jogou? Circunstancialmente, porque os mandos de jogos eram das federações. Os regulamentos eram aprovados assim. Então a federação mandava. A partir do momento em que os mandos foram restabelecidos aos clubes, ele tem o direito de escolher o seu estádio. Não tem nada contra o Morumbi, porque nós vamos jogar lá quando o mando é do São Paulo. Seu Mustafa, obrigado. Bom, e que as coisas melhorem, né? Porque não tá fácil. Semana que vem tem mais papo com o Benja. Presidente, hein? Ex-presidente Mustafa Contursi.